como nós já lemos, Êxodo capítulo 20, versículo 3 na liturgia, vamos para Josué capítulo 24, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Agora vamos para o versículo número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais vossos pais, da além do Eufrates, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós iremos ler durante a pregação, domingo 34 do nosso catecismo. Não iremos ler agora, mas iremos ler durante a pregação, e também é base, a doutrina do domingo 34 é base da nossa pregação nesta manhã. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus estava reunido e estabelecido na terra de Canaã quando Josué ele reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, como nós lemos logo no início do capítulo 24 de Josué. E Josué, como substituto de Moisés, ele chamou os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes e os oficiais do povo, e eles se apresentaram diante de Deus, como diz no capítulo 24, versículo de número 1. E o que Josué fez? Josué ele expôs detalhadamente como o Senhor, de modo gracioso, ele chamou Abraão desde Ur dos Caldeus, como Deus ele multiplicou e ele salvou Israel do Egito e da terra de Canaã. E essa exposição foi feita no capítulo 24, versículo de 2 a 13, dessa parte da Sagrada Escritura. E nós vemos que Deus, por boca de Josué, ele mostra que todos esses grandes feitos salvadores, desde o chamado de Abraão até a retirada do povo do Egito, foi um ato feito, ou um ato da graça e do amor de Deus pela igreja, por Israel, o seu povo. E a conclusão da pregação de Josué é o seguinte, é um apelo. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus
em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Deus, ele deveria escolher a quem servir: os falsos deuses ou o verdadeiro e único Deus que graciosamente se revelou ao seu povo e salvou o seu povo e fez uma aliança com o seu povo. Um chamado aqui, nessas palavras de Josué, nós temos um chamado de Deus para o seu povo. Pois se você leu atentamente o que nós lemos no versículo 1, a Bíblia diz que foi Josué que chamou, mas o povo se apresentou diante de Deus. É diante de Deus que Israel estava. Uma escolha deve ser feita. Esse é o chamado de Deus ao seu povo. Esse é um chamado de Deus ao povo com quem Ele tem um pacto, uma aliança de amor e de graça. O chamado do Senhor a Israel está no primeiro mandamento da lei. E a doutrina que há nesse mandamento é base da nossa pregação nesta manhã, e por isso ouça a mensagem de Deus no seguinte tema: a escolha deve ser feita. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. A escolha deve ser feita. Não terás outros deuses diante de mim. E nós veremos 3 pontos. A escolha é uma exigência. A escolha é radical. A escolha é fruto da fé. Amados irmãos e irmãs, a aliança do Senhor é o contexto do mandamento dado por Josué ao povo. O Senhor, ele fez o chamado ao povo com quem ele tem uma aliança ou pacto de amor e graça. E o que é um pacto? Um pacto é um relacionamento duradouro que tem promessas e deveres. Notem o casamento de seu pai com a sua mãe. É um pacto. É um pacto de amor entre marido e esposa. Há um relação feito para ser somente separado com a morte. Há promessas feitas por seu pai à sua mãe e da sua mãe para com seu pai. Há deveres de uns para com os outros, ou de um para com o outro. A aliança de Deus, a aliança do casamento, tem obrigações de um para com o outro. E se há obrigações, há exigências. O Senhor Deus, ele revelou nas Escrituras as obrigações, as exigências dele para a sua igreja, para o seu povo, para a sua noiva, para a sua esposa. Os 10 mandamentos, não é à toa, são chamados em Êxodo capítulo 34, versículo de número 28, de as palavras da aliança, as 10 palavras da aliança de Deus. Então o Senhor Jesus, ele também nos ensinou sobre essas exigências da aliança de Deus para conosco, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, resumindo essas exigências em apenas 2 grandes exigências. E nós temos essas palavras de Jesus em nosso catecismo. Abramos o catecismo na pergunta e resposta de número 93, e nós iremos ver aqui como o Senhor
ele nos ensina o resumo dessas exigências. Domingo 34, pergunta e resposta 93. Como estão divididos estes 10 mandamentos? Em duas partes. A primeira nos ensina em 4 mandamentos como devemos viver diante de Deus. A segunda nos ensina em 6 mandamentos quais são as nossas obrigações para com o nosso próximo. Então nós temos deveres e temos obrigações. Isso dentro dos mandamentos, que são divididos em 2 partes: meus deveres para com Deus e as minhas obrigações para com os meus próximos. Então, o primeiro mandamento é a primeira obrigação da aliança que temos com o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. O que o Senhor, por meio de Josué, disse ao povo, esse mandamento, ele disse em outras palavras: escolhei a quem servais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Josué está falando esse mandamento com outras palavras, ou seja, ele está aplicando esse mandamento, dizendo: escolhei a quem servais. A quem vocês querem servir, adorar? Notem que essas palavras ditas por Josué, assim, não eram palavras novas, não era algo que o povo nunca havia escutado antes. Não, Deus já havia falado, Deus já tinha dito isso ao povo lá no Sinai, quando entregou as palavras da aliança. A igreja apenas estava sendo lembrada das obrigações pactuais que ela tinha com o Senhor. Ela apenas estava ouvindo o mesmo mandamento de modo aplicado àquela nova situação da igreja que estava já em Canaã, terra da promessa, terra com muitos falsos deuses, terra que eles tinham que ainda conquistar em nome do Senhor. A igreja assim estava sendo lembrada da sua responsabilidade, do seu dever, da sua obrigação pactual para com Yahvé, o Deus de amor, Deus de graça, Deus da aliança. Era como se um marido estivesse lembrando e chamando a sua esposa amada a renovar com ele o compromisso de amor que foi feito lá no dia do casamento. Eu já acompanhei várias situações difíceis no meio de casais. E em alguns casos, especialmente depois de crises muito difíceis, dentro de um casamento, dentro de uma relação conjugal, crises pesadas, se faz necessário os casais renovarem os seus votos, suas promessas, os seus compromissos de casamento. Normalmente se faz isso nas bodas, nessas festas de bodas. Aí tem aquele evento muito bonito, onde os casais querem louvar a Deus e eles vão e convidam os crentes, até chamam o ministro da palavra, o pastor, para que seja feito um momento de devoção a Deus, onde os votos são renovados. Isso é muito bonito. Mas não só nos momentos de alegria, mas depois de crises, é aconselhável que os maridos e esposas estejam renovando seus votos, seus compromissos de casamento. E aqui, quando nós temos essa passagem em Josué, nós vemos o Senhor como um marido dizendo à esposa dele: veja bem, meu amor, escolha. Você não pode viver comigo
e viver com outro homem. Você não pode me amar e ao mesmo tempo estar amando outro homem. Deus está chamando a igreja a renovar sua aliança, seu compromisso de amor com Ele. Amor exclusivo. Amor singular. Pode parecer uma exortação muito dura e até machista para os dias de hoje, Deus falando isso para a igreja e tratando ela como esposa. Mas não é nada de duro, não é nada de machista aqui, especialmente quando nós sabemos da história da salvação. Pergunte a você, por que será que Deus Ele disse isso à sua amada igreja? Lembre-se da história do casamento entre o Senhor e a igreja. É um casamento que só a graça de Deus pode manter, porque o Senhor foi traído por várias vezes pela igreja. Pense em um marido traído. É o Senhor, é o nosso Deus. E traído por quem? Traído pela igreja, por nós. E por isso que é um casamento que só a graça de Deus pode manter. A igreja tem traído o Senhor por meio da idolatria dela, não uma vez, mas muitas vezes. Lembre-se, por exemplo, de Adão traindo o Senhor lá no Éden, idolatrando o seu desejo de ser semelhante a Deus. Lembre-se do que o Senhor ele acabou de dizer na sua introdução no capítulo 24, Josué 24. Ele disse que ele tirou os pais da igreja, Abraão, Tera, Naor, da idolatria. Lembre-se que o Senhor está dizendo aqui que a igreja no Egito adorava os deuses dos egípcios. Lembre-se que depois que Deus tirou o povo do Egito, lá no Sinai, a igreja se prostituiu com o bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32. Lembre-se que em Sitim, antes de entrar em Canaã, a igreja se prostituiu e sacrificaram aos falsos deuses dos Moabitas. Número 25. Números 25. Então veja que tipo de casamento mais conturbado era o casamento entre o Senhor e nós. Se você pensa que o seu casamento é perturbado, pense no casamento do Senhor conosco. Então veja, será que Josué ele fez uma exortação dura demais para com a igreja? Será que era machista isso? Não, não era mesmo. O Senhor, Ele quer receber todo amor da sua amada. Quem de nós aqui aceitaria que o seu esposo, a sua esposa tivesse um amor partido entre você e outro ou outra? Quem? Qual é o marido ou a esposa? De sã consciência, até os perversos não aceitam isso, mas de sã consciência, qual o marido que aceitaria que a sua esposa estivesse prestando amor ao seu patrão ou um colega de trabalho e vice-versa? Nenhum.
Porque, meus amados irmãos, nós achamos estranho quando o Senhor diz à igreja, ou diz a nós: escolha a quem servir. Porque nós achamos chocante e radical para os nossos dias demais, quando o Senhor ele exige de nós devemos amá-lo com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Porque nós achamos demais quando Jesus ele diz que ninguém pode amar dois senhores, porque ou amará a um e aborrecerá a outro. Deus ele não quer que o seu coração se divida entre ele e os seus falsos deuses. Uma verdadeira relação feliz de amor conjugal só tem duas partes. Duas. Marido e esposa. Não mais de duas. Nem os nossos filhos devem interferir nessa relação de marido e esposa. Entenderam, mães? Entenderam, pais? Nem nossos filhos. Uma verdadeira e feliz relação de amor entre o Senhor e a igreja só deve ter duas partes: o Senhor e a igreja. Não deve existir lugar para falsos deuses na nossa relação de amor com o Senhor, assim como não deve existir lugar para, em nossas relações conjugais, para outro homem, para outra mulher. Por isso a escolha deve ser feita. A escolha é exigida pelo Senhor. Essa escolha é feita, exigida nessa renovação desse compromisso de amor exclusivo para com o Senhor. O Senhor ele chamou a Israel, a sua igreja, a escolher. É uma exigência, não é uma opção. É radical, vem da raiz, vem do coração. A escolha de fato é exigida e é radical. Não terás outros deuses diante de mim. Escolhei a quem servis. Se nós olhamos para o nosso catecismo, nós temos essa doutrina sendo explicada, esse chamado radical exigido sendo ensinado no primeiro mandamento. Pergunta e resposta 94 do nosso catecismo diz assim: o que Deus ordena no primeiro mandamento? Veja em seu catecismo agora a resposta 94. Primeiro, se eu dou valor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, adivinhação e superstição. Também não posso invocar os santos ou outras criaturas. Segundo, devo reconhecer devidamente um único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, me submeter somente a ele, com toda humildade e paciência. Devo amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele. Enfim, devo renunciar a todas as criaturas e não fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. Veja o que Deus está exigindo de nós nesse primeiro mandamento. A idolatria não tem a ver somente com ídolos feitos de madeira, de barro, de ferro, de gesso. A idolatria não tem a ver somente com feitiçaria, com o envolvimento com falsas religiões. A idolatria tem a ver fundamentalmente
como base, como raiz, um sentimento de confiança. Bote isso na sua cabeça. Idolatria tem a ver com confiança. Vocês prestaram atenção no que eu estou falando? Preste bem atenção, vou dizer isso para você novamente. Idolatria tem a ver com confiança. Veja a definição bíblica de idolatria que temos em nosso catecismo, pergunta e resposta 95. O que é idolatria? Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite o quê? Confiança. Em que intensidade? Em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou onde? Que se revelou em sua palavra. Isso é idolatria, de modo resumido. Assim, dessa forma, preste bem atenção, deixe qualquer coisa que esteja chamando sua atenção, escute a palavra. Conforme nós estamos aprendendo o Evangelho, eu não preciso inventar ou ter um bezerro de ouro para cair no pecado da idolatria. Não depositar 100% de confiança no Senhor é idolatria. Não se submeter 100% à vontade do Senhor que está na Sagrada Escritura revelada a mim é idolatria. Não dedicar 100%, ou seja, todo, completo, amor ao Senhor é idolatria. Se eu não fabrico um bezerro de ouro para adorar, eu sou inclinado por causa da minha natureza humana caída. Nós, eu digo eu, você, que é membro de Cristo, que está ligado a Cristo, que está dentro da aliança de Deus. Eu não estou falando nem dos ímpios que já vivem entregues a Satanás, aqueles que não estão dentro da aliança do Senhor, mas estou falando para você e para mim, que somos membros da aliança, como Israel do Antigo Testamento, somos o Israel de Deus no Novo Testamento. Possa ser que eu e você não tenhamos condições até para fazer um bezerro de ouro, nem de pintado de ouro, nem de cor de ouro, mas por causa da nossa natureza caída, nós somos inclinados ao pecado da idolatria. Nós somos inclinados a fazermos o nosso emprego de ouro no lugar do bezerro de ouro. Nós somos inclinados a fazer o nosso marido de ouro, ou a nossa esposa de ouro, ou nossos filhos de ouro, ou a nossa saúde de ouro, ou o nosso futuro de ouro, ou nosso pai ou mãe de ouro. Somos inclinados a estarmos dando a estes bezerros de ouro confiança, achando que deles vem o nosso bem, achando que deles depende a nossa felicidade, achando que deles, sem eles eu não tenho como viver. Essa é a nossa realidade. Essas coisas podem se tornar os nossos falsos deuses e muitas vezes se mostram como nossos falsos deuses.
Você sabe disto. Eu sei disto. Eu conheço meus falsos deuses, como você conhece os seus, que estão ao nosso redor e brotando dos nossos corações. E se não tomarmos cuidado em estarmos atentos à palavra, a eles nos prostraremos e adoraremos. Você nota como é fácil nós cairmos em idolatria? Tão fácil quanto foi para Israel. Tão fácil como é para muitas ditas igrejas cristãs dos nossos dias. Você nota que como Deus ele amplia a nossa visão para ver como facilmente nós podemos ser ingratos e adúlteros para com o Senhor. Porque idolatria é ingratidão, é adultério espiritual, é traição. E por isso eu pergunto, meu irmão, minha irmã, para que você pense: a quem você dedica maior amor? A quem você dedica a primazia, o melhor do seu tempo? A quem você dedica o melhor do fruto do seu trabalho? Seu coração está sendo dedicado a quem? Integralmente. A sua alma, o seu entendimento, a sua força, a quem servem? É muito fácil a gente dizer que é crente. É muito fácil sermos religiosos. É muito fácil dizermos que somos reformados e temos doutrina bíblica correta. Mas mais fácil ainda, meus irmãos, é sermos idólatras, tendo todas essas coisas certinhas, mas a nossa vida é ser idolatria. Quer saber se você está vivendo idolatria? Pare para pensar quem tem o primeiro lugar na sua vida. Se só o Senhor, ou se algumas outras coisas. A verdade de Deus para nós é a seguinte: que Deus não quer saber de você dar 99% para Ele, não. Do seu coração, da sua alma, do seu entendimento. 50%? Se 99% para Deus não vale, quanto mais 51%. Tem crentes que não chega a dar isto, 99%. É só qualquer coisinha que aconteça em sua vida, Deus está em segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes até se esquece de Deus. Essa é a nossa realidade. Mesmo que estejamos vindo à igreja aos domingos, cantando os salmos, sendo batizados, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou o primeiro mandamento de um modo também semelhante ao que Josué, e é interessante que o nome Jesus é o nome Josué de outra forma, Jeová salva. O nosso Josué, que é Jesus, Jeová salva, Ele não nos enganou quando Ele nos chama. Em Lucas capítulo número 14, Lucas 14, grandes multidões o acompanhavam, 14, 25, Lucas 14, 25, veja que Jesus ele
tinha grandes multidões que estavam andando com ele, o acompanhavam. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. É como se todo mundo estivesse andando atrás dele e Jesus parasse e voltasse para eles e disse: se alguém vem a mim, notem agora, e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso seria um escândalo para um pastor hoje dizer isso para a congregação, né? A congregação hoje em dia é muito não me toque. Quando você toca nos pecados, quando você desafia a congregação a abandonar seus ídolos, o pastor é muito duro. Veja o que Jesus disse. Jesus não estava procurando que a igreja dele fosse cheia. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus queria verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que só colocasse ele em primeiro lugar. Por isso que ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não tem condições de ser meu discípulo. Aqui Jesus está mostrando que ele é Deus, porque só Deus pode exigir tal amor. Esse amor acima de tudo, acima da sua própria vida. Quanto mais a vida de papai e de mamãe, a vida de uma esposa, a vida de seus filhos, a vida de irmãos e irmãs. Jesus, ele pode exigir isso dos discípulos, daqueles que querem ser seus discípulos, porque ele é Deus. E Jesus está dizendo que ninguém pode ser discípulo dele se não renunciar. É renúncia. Tudo aquilo que você tem nessa vida de tão precioso, como pai, como mãe, como mulher, como filhos, como irmãos, como irmãs, como a sua própria vida, se você não está disposto a amar Jesus mais do que essas coisas, você não pode ser discípulo dele. Vamos parar desse faz de conta de sermos discípulos de Jesus. Jesus diz: não pode. É aquilo que o nosso irmão Lutero ele colocou no hino Castelo Forte: renunciar tudo, mesmo que eu perca famílias, bens, prazer, a vida. Renúncia. Não é radical o Evangelho? É muito radical. As pessoas pensam que o Islã é radical. Radical é o Evangelho. Aqueles que morrem pelo Islã estão morrendo porque eles pensam em um paraíso no céu, conquistar um paraíso com sua própria força e explosões, e à custa do sangue dos outros. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, primeiramente eles renunciam a si mesmo por amar a Deus, não por interesses. O Senhor Jesus, assim, Ele não quer que nós, que dizemos ser discípulos dEle, o adoremos e dediquemos nossa vida a Ele 1%, 50%, 10%, né? Um número muito precioso para muitos cristãos, 10%, um dia na semana, domingo.
99% Jesus. Não. Seus corações. Amor completo, confiança plena, submissão plena, 100% ou nada. É uma escolha exigida, é uma escolha radical, é uma escolha fruto da verdadeira fé. A verdadeira fé que frutifica, que produz fruto em nosso coração. Desses frutos nós temos o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso só mediante essa verdadeira fé que nós conseguimos sim renunciar aos nossos falsos deuses e abraçar só a Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Só essa verdadeira fé que nos faz lutar contra a nossa natureza inclinada à idolatria, a renunciar à mínima coisa que possa atrapalhar a nossa relação de amor com o Senhor. Renunciar. A verdadeira fé que nos faz sentir muita tristeza quando nós percebemos que não estamos servindo ao Senhor com integridade, com o coração inteiro, com sinceridade, com fidelidade. Quando nós estamos cedendo ao outro espiritual, ao nosso falso ídolo, o nosso amor. A verdadeira fé faz a gente se sentir mal e triste com o nosso pecado de idolatria. E quem é que produz essa fé? É o Espírito Santo. Essa verdadeira fé, ela é fruto do novo nascimento, porque o que o Espírito Santo faz em nós se tivermos nascido de novo? As crianças da congregação sabem. O que o Espírito Santo faz em nós se tivermos nascido de novo? Ele nos leva ao arrependimento e à crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E o que significa arrependimento? Significa odiar meus pecados, voltar-me deles e confiar somente em Cristo. Então, quando eu tenho essa fé verdadeira, que é obra do Espírito Santo em mim, que me dá esta fé pela pregação fiel do Evangelho, então eu me arrependo. Na catequese as crianças estão falando voltar-me dele. Essa palavra voltar-me, ela tem nela o sentido de arrependimento mesmo, porque no hebraico a palavra que descreve o arrependimento do povo de Deus quando abandona a idolatria é voltar. Voltar-me do pecado e ir agora para Deus, virar as costas para o pecado e ir para o Senhor somente. Voltar-me. Então, quando essa verdadeira fé está no nosso coração, eu arrependo-me, eu volto-me dos meus pecados e eu tenho tristeza por meus pecados. Tristeza. Isso é um sintoma da verdadeira fé. Mas além disto, a verdadeira fé nos faz confessar de coração, sinceramente, o que Josué confessou. O que é que foi Josué confessou? Ele diz, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é fruto da verdadeira fé, essa confissão. Eu e minha casa serviremos
ao Senhor. Ele está dizendo: eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, as gerações que virão de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração de fé, fruto do Espírito, tudo dentro da aliança de Deus. Essa confissão foi feita pelo povo também. No capítulo 24, lá, versículo de número 24, depois da exposição e do chamado radical que o Senhor fez por meio de Josué, veja que o povo, capítulo 24, versículo 24, o povo ele declarou, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E no versículo 25 diz: assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Foi estabelecida uma aliança. Na verdade, Josué, como representante de Deus, Josué, cujo nome é Jeová, é o nosso Salvador, estava ali fazendo uma aliança. Havia uma aliança entre Josué e o seu povo, ele como o mediador dessa aliança. Mas de fato era a renovação da aliança do Senhor com a igreja. Renovação. Concluindo, meus irmãos, veja como a aliança do Senhor ela foi renovada. Veja como de fato o Senhor ele nos chama a uma escolha que Ele exige, radical, e uma escolha que é fruto da verdadeira fé. Essa verdadeira fé nos dá um forte desejo de servir só ao Senhor e de lutar por isso. Servir só ao Senhor. Depois dessa pregação você pode ficar pensando: eu estou acabado. Porque quem aqui, a começar de mim que prega, até a nossa mais pequena criança, quem aqui tem capacidade de cumprir esse mandamento do Senhor? Não terás outros deuses diante de mim, escolhei a quem servis. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu irmão, sua irmã e a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem de nós aqui pode se achar capaz disto? Nenhum de nós. O Senhor Deus, Ele é santo, santo, santo. O Senhor Deus é Deus zeloso, que não deixa de punir os nossos pecados. Josué lembrou isso ao povo lá no versículo 19 e versículo 20. Prestem bem atenção no que vocês estão dizendo. Vocês conhecem quem é Deus. Josué assim estava preparando o povo para Cristo, porque o povo iria ver toda a sua situação de incapacidade de cumprir perfeitamente esse mandamento, e eles precisavam de um Salvador que cumprisse esse mandamento por eles. Jesus, o Josué de Deus. Nós somos pecadores fracos, nós sabemos que somos inclinados às nossas idolatrias, nós sabemos que por causa dessa inclinação nós não nos sujeitamos voluntariamente muitas vezes aos mandamentos de Deus. Nós temos falhado e nós sabemos que os nossos pecados nos tornam dignos da ira de Deus. Sabemos de todas as nossas fraquezas e pecados grosseiros, e como nós poderemos ter consolo se não for em Cristo Jesus? Como nós poderemos ter paz com Deus se não for no sangue de Jesus Cristo? Como você poderá chegar diante de Deus e prestar esse culto a Deus, entrar na presença de Deus confiado em sua justiça, sabendo de todos os seus pecados desta semana e de hoje? Como? Eu não tenho condições, eu preciso de Cristo. Ele derramou o sangue depois de cumprir todo o mandamento, depois de não se inclinar a Satanás, que prometeu a ele todos os reinos deste mundo, se ele somente o adorasse, inclinando-se. Ele venceu por nós,
os falsos ídolos que nos derrubam a cada momento, para que nós confiemos só nele. E confessemos só a ele as nossas idolatrias. Por isso que você, quando ouve uma pregação deste tipo, que expõe sua incapacidade de cumprir a lei de Deus, você deve ir a Jesus. Você não deve tentar consertar a sua vida, dizer, não, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor e aí eu vou buscar Cristo. Isso é inferno, inferno e inferno. Você deve confiar só em Jesus, entregar a Ele todas as suas idolatrias, pedir a graça do seu Espírito Santo para sustentar você, porque é o Espírito que nos faz chegar até Cristo, é o Espírito que nos preserva na salvação até o dia final, não nos deixando cair e perecer eternamente. É o Espírito. E por isso você deve cair aos pés de Cristo. E você que é membro da aliança e que tem promessas da aliança, você deve confiar só em Jesus quando você provar a tristeza das suas idolatrias, das suas fraquezas, dos seus pecados. Só Jesus. A palavra que o Senhor nos traz aqui, de fato, nos chama a vivermos a aliança no sangue de Jesus, a aliança de amor, a aliança de graça, a aliança de misericórdia. A pregação que nós estamos ouvindo aqui é o Senhor Jesus Cristo nos chamando a confiar na obra dele, que nos comprou e nos resgatou da escravidão de nossos falsos deuses, e a vivemos só para ele. O Senhor Jesus Cristo que nos converteu pelo poder do seu Espírito Santo e Evangelho. O Senhor que nos chama a dizer que só Ele é o nosso Senhor, só Jesus, e por isso só Ele devemos servir. E por isso que pela graça e por gratidão amorosa, você e eu, nós somos povo da aliança, somos chamados a cumprirmos o nosso dever, a cumprirmos as nossas obrigações para com Cristo Jesus, a cumprirmos o chamado de Jesus. Não terás outros deuses diante de mim. Amém.